Oi, pessoal, tudo bem? Você já fez algo bem inusitado para quebrar algum padrão ou para sair da zona de conforto? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho por que eu decidi cortar o meu cabelo. Quem me acompanha pelo Instagram sabe que eu coloquei, né, a história, o histórico do meu corte de cabelo lá no Instagram, e isso para algumas pessoas pode parecer algo muito irrelevante, porque algumas pessoas têm naturalmente esse padrão da mudança. A minha filha é uma dessas pessoas. Eu nunca sei quando eu vou vê-la com o mesmo cabelo. Agora ela até deu uma sossegada nesse momento, mas ela muda bastante, corta, alisa, ela tem o cabelo bem cacheado. Então, às vezes ela corta, às vezes ela alisa, às vezes ela pinta. Dificilmente o cabelo dela está igual. Ela mora em outra cidade e quando ela vem me visitar, geralmente tem algo diferente no cabelo dela. Então, para ela, isso é corriqueiro. Pode ser que para você também. Mas eu percebi que eu fiquei em torno de 26 anos sem cortar o meu cabelo curto. Eu sempre gostei de cabelo comprido. Na infância usava o cabelo comprido com uma franjinha, era um cabelo bem fininho. Depois ele incorporou na adolescência e por volta dos, eu cortei, acredito que por volta dos 14 anos, talvez. Depois eu cortei de novo com 20 anos, assim, né, mais curto. E depois eu não cortei mais curto. Tive algumas variações de corte, mas geralmente utilizando o comprimento médio ou longo. E a cor é a mesma desde os 18 anos. A minha cor original é castanho médio, né? E eu adoro o preto, então está o castanho escuro nesse momento, né? Então, desde os 18 anos é praticamente a mesma cor. Bom, primeiro, isso vai de encontro ao meu arquétipo, né? Que agora, nesse momento, eu entendi que o meu arquétipo principal é imperador, e o imperador, ele gosta de tudo ordenado, de tudo certinho, né? Não que ele não seja capaz de ser inovador, mas em geral, ele gosta, né? É um arquétipo que gosta muito de ordem. E aí eu entendi que talvez a minha resistência em mudar essa aparência tivesse a ver aí com o arquétipo. Mas o objetivo desse vídeo é contar para vocês por que isso aconteceu. Bom, desde criança eu venho num padrão de personalidade muito romântica, muito amorosa, né? Quando era criança era muito sensível e eu sempre me vi como sendo essa pessoa, né? Como se fosse uma princesinha, digamos assim, né? E realmente era como se fosse a princesinha do pai, assim, né? Meu pai sempre foi muito amoroso, assim, muito, nós sempre nos demos muito bem. E eu trouxe esse padrão desde a infância para a minha vida toda. Então eu tinha objetivos de vida, como primordialmente, por exemplo, casar, ter filhos, né? Eu dizia que eu teria 8 filhos, que era o meu sonho. Então, o meu sonho era ser aquela mulher que ia ficar em casa, cuidando do seu marido, cuidando da casa, cuidando dos filhos, né? E seria provida pelo marido. Esse era o meu grande sonho, né? Talvez assim até meio de conto de fadas. Só que no decorrer da minha história, as coisas não caminharam dessa forma, né? Eu tive algumas situações, eu até já pensei em contar a história da minha vida, porque eu garanto para vocês que daria 3 livros, não seria uma biografia, seria uma trilogia, porque não cabe em um livro só. Mas eu não faço isso porque eu não quero expor algumas pessoas que eu amo, né? Então eu acabo não abrindo isso para ninguém. Mas o que acontece é que ao longo desse tempo todo, eu percebo que o meu grande foco era esse, né? Só que a vida se caminhou de uma forma totalmente diferente. Eu tive muitos problemas nessa área amorosa. Tive um tempo em que eu tive uma certa estabilidade, mas foi um tempo curto, porque sempre os problemas começavam a aparecer, né? Ou eu acabava não sendo valorizada como merecia, ou acabava sendo controlada, ou em algum momento eu acabava tendo que tomar as rédeas da casa, e isso se repetiu assim ao longo desses anos, né? E aí que aconteceu uma situação este ano. Eu já venho desde o ano passado tendo uma série de episódios estranhos, né? Começou quando uma árvore caiu em cima do meu carro, que eu tinha comprado fazia 2 meses, né? Eu também já coloquei isso no Instagram, eu fiquei mais de 20 anos também sem carro, andava de ônibus, de a pé, de bicicleta. E aí, no final de 2020, eu consegui comprar esse carro com o meu trabalho. E 2 meses depois, uma árvore caiu sobre ele e foi um dano grande, a sorte que tinha seguro, tudo, né? Então, a partir desse episódio, que foi em janeiro do ano passado,
uma série de episódios estranhos e desgastantes foram se desenrolando na minha vida. E eu tentando arrumar e consertar e entender onde é que eu estava errando. E eu admito que foi um período muito produtivo para o autoconhecimento. Eu nunca parei de investir nisso, eu sempre estou investindo nisso, tanto em cursos como em práticas, né, de limpeza, nesse sentido. Mas eu pensava assim, nossa, gente, mas por que as coisas estão, né, estão acontecendo assim? Eu tinha um período de calmaria e, de repente, uma bomba. Uma calmaria, bomba. E aí, no começo desse ano, aconteceu uma situação assim que realmente foi muito inesperada para mim. Não vou expor a situação, mas foi uma situação completamente inesperada. Aí, no meu ponto de vista, foi completamente injusta. E isso realmente, assim, foi como se uma gota d'água, sabe? Tipo, olha, presta atenção que você tá com o seu foco errado, né? Alguma coisa do seu foco aí não está se ajustando. E como eu já vinha nessa busca de arquétipos e já tinha estudado bastante sobre isso e fui ampliando os meus estudos sobre o tarô, na perspectiva arquetípica, né, não na perspectiva mística, e sim na perspectiva arquetípica, muitos pontos acabaram sendo ligados. E eu entendi, então, essa questão de prioridade do arquétipo do imperador. E até então, eu descobri que eu tinha bastante influência do arquétipo do mago e da justiça, que são dois arquétipos bastante fortes, né? E trabalho bastante alinhada com esses dois arquétipos, estava bastante ajustada em relação a esses dois, mas eu não tinha reconhecido em mim o arquétipo do imperador. O arquétipo do imperador é um arquétipo de mais razão, de mais de disciplina, de estratégia, de foco, de ação, de motivação, de liderança. E alguns aspectos dele eu realmente reconheci em mim, como a questão da disciplina, da motivação. E essas informações sobre o arquétipo do imperador foram de encontro às informações do meu mapa numerológico cabalístico, que um amigo meu fez para mim, justamente ali no período em que eu tinha passado por essa situação inesperada no começo do ano. Ele me procurou do nada, oferecendo esse mapa bem nessa semana, e no meu mapa numerológico também reforça muito essa tendência de liderança, de motivação, de empreendedorismo, né? Então, eu comecei a pensar sobre isso, porque até então, embora eu empreenda, já fazem em torno de 10 anos, mais ou menos, que eu trabalho nesse universo virtual empreendendo, né? E eu achei bem interessante porque eu nunca me vi como líder, né? Inclusive, eu rejeitei isso muitas vezes ao longo da vida. Eu já falei sobre isso numa live aqui, já falei sobre isso também no Instagram. E eu pensei, eu acho que o meu foco está errado. Depois de 40 e quase 47 anos, que logo eu faço 47. E aí a gente pensa, né, antes tarde do que nunca. Eu realmente percebi que eu acho que o meu foco durante a vida ele esteve equivocado, né? Porque o meu foco era nesse plano de vida, de ser a esposa, de ser a mãe, de muitos filhos, né? E não que eu não pudesse ter sido isso, porque isso também é uma forma de liderança, né? Mas o meu objetivo teria que ter esse olhar, eu acredito, sabe? De assumir esse poder da liderança e fazer acontecer a partir disso. E não, eu sempre alimentei muito o meu emocional. E eu acredito que esse foi o meu erro, né? Ó, até me emociono. Porque isso, então percebam que a questão em si não foi a liderança, foi ter me permitir que o emocional dominasse a minha vida, né? Eu tive um cargo de liderança, uma vez que eu trabalhei numa empresa privada nacional, né? Não gostei, achei terrível, porque o imperador, ele tem essa característica de eu faço eu mesmo, né, quando ele não está em equilíbrio, né, deixa que eu faço do meu jeito, então se os outros não fazem, eu vou lá e faço, né, e não gostei, eu dizia, não, isso não serve para mim, isso não pode ser, né, tá errado. E na verdade não, né, na verdade é porque eu sempre deixei que o meu emocional prevalecesse sobre a minha razão. E o arquétipo do imperador é um arquétipo yang, é um arquétipo masculino, um arquétipo da ação, mas também um arquétipo da razão, né? Então essa ficha enorme caiu para mim assim no começo desse ano. E percebam que o ponto ali não foi que o meu plano era ser uma esposa com muitos filhos, mas que o meu foco estava no emocional, entendem? Quando na verdade eu sempre deveria ter alimentado a minha razão, né? Isso precisa predominar na minha vida. E eu só me dei conta disso agora, tantos anos depois, né? Então, assim, foi para mim
uma quebra de paradigma muito importante, muito substancial, e eu estou lidando com essa mudança de energia. Então, assim, embora essa situação desse ano tenha me causado dor, sofrimento, mágoa, eu consigo enxergar plenamente o propósito do que aconteceu, por que aconteceu, a forma como aconteceu. E a partir do momento em que eu me dei conta de tudo isso, toda a história da minha vida começou a fazer sentido. Toda a história, sabe? Tanto no âmbito familiar, como nas minhas relações, em que aí eu comecei a analisar assim, em que pontos da minha vida deu certo, digamos assim, a minha vida andou positivamente, em que pontos da minha vida em que a minha vida foi para, né? Não vou nem falar o nome, mas foi para vala. Foi justamente nesses momentos em que eu deixei que a emoção predominasse, ao invés de usar a razão, que é a minha força, que é a minha potência. Então, não quer dizer que todas as pessoas que estão aqui a partir de agora precisam fazer a mesma coisa. Mas cada um, é importantíssimo que cada um tenha autoconsciência, autoconhecimento para enxergar dentro de si qual é o seu potencial, qual é a sua força, qual é o seu caminho, sabe? Eu acho realmente os arquétipos maravilhosos nesse sentido, mas eu fiz um intenso trabalho, especialmente de 2019 para cá, eu estou estudando já desde 2017, mas o trabalho de olhar interior, interiorização, eu fiz com muita intensidade a partir de 2019, limpando muitas crenças. Então eu entendo que se isso não apareceu antes, é porque estava recoberto de muitas camadas de crenças. Eu não queria enxergar. E agora que eu estou passando por esse período nitidamente transformador, começaram a aparecer as outras camadas mais profundas. Ontem eu tratei uma dor muito profunda, que eu não tinha tido acesso, conhecimento ainda. Então, como eu sempre falo, né, as camadas, elas se sobrepõem à nossa essência e nós realmente não conseguimos enxergar o caminho, não conseguimos enxergar os nossos dons, não conseguimos desenvolver isso. Então, assim, eu ainda preciso caminhar um bocado para desenvolver esses dons, para desenvolver esses talentos dentro daquilo que eu me propus a realizar nesse plano, né? Porque o arquétipo, ele está alinhado com aquilo que você se propôs a desempenhar nesse plano, né? Mas é importantíssimo você não desistir, sabe? De ter isso, essa autoconsciência desenvolvida, porque, como eu comentei com uma amiga também ontem, se fosse em outros tempos, há 15, 20 anos atrás, e eu passasse pelo que eu passei aí desde o ano passado, eu estaria derrubada, estaria no chão, entendeu? Eu estaria em desespero. Mas não, porque eu entendo que existe um propósito, existe uma lição para mim, existe alguma coisa que eu não estava enxergando e realmente não estava, sabe? E aí que o cabelo, ele vem num marco, né? Como uma espécie de um marco para romper com essa Vanessa antiga. Então, não que eu não vá mais ser aquela Vanessa, mas não me deixar levar pelas emoções, né? Pelo emocional. Né? E quando eu falo emocional, não é só em um relacionamento afetivo, mas em todos os aspectos, né? Nas decisões, nos problemas, nos desafios. A minha missão não é me entregar para o emocional. Algumas pessoas que têm um arquétipo mais emocional, ao contrário, o trunfo dessas pessoas é utilizar a emoção como norteador, sempre com equilíbrio, claro. Mas no meu caso, não. O meu caso é razão, sobretudo, né? Centramento, equilíbrio, foco, disciplina, entendem? E isso é muito fácil realmente para mim, mas eu me abandonei a sorte, digamos assim, não é o fluxo, né? Se fosse no fluxo, estava bem, mas tipo, eu me abandonei ao que vinha, né? E aí, isso realmente trouxe essa série de transtornos, acredito eu, bem a Deus que seja isso, para eu entender que o caminho era outro. Então, para romper com esses padrões antigos, eu resolvi cortar o cabelo. Eu já tinha feito uma tatuagem, né, aqui na nuca, que é já uma quebra de paradigma para mim, que nunca havia feito, nunca fui contra, sempre quis fazer, mas não havia feito, minha mãe não gosta. Mas quebrei o paradigma e fiz, não me arrependo, adorei minha tatuagem e aí senti mais necessidade de mudança, mudei o cabelo, acredito que vamos parar por aí. E somente para que vocês reflitam, né? Estou compartilhando toda essa história para que vocês reflitam ali, né? Às vezes, em alguns momentos da vida, nós precisamos romper os nossos condicionamentos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, até não foi ao ar ainda aqui no canal, faz um tempinho, mas eu ainda vou colocar sobre condicionamentos, né? Nós precisamos romper os nossos condicionamentos para permitir que uma nova identidade cresça, né? E foi muito doloroso para mim, está sendo ainda doloroso para mim esse processo, porque nós temos a impressão de que nós vamos morrer,
de que nós vamos ficar perdidos, que nós não vamos nos encontrar. Isso já aconteceu comigo em 2019 mesmo, que foi quando eu comecei a mexer forte nas crenças. Eu tive exatamente a sensação que eu estou tendo agora, de que parece que você vai ficar perdido no mundo. Mas, na verdade, você estava apegado a uma identidade que não era sua de fato, entendem? Que era reflexo das percepções e expectativas que você foi criando ao longo da vida, especialmente das pessoas externas sobre você, entende? Então, essa perda de identidade não é uma perda, é um ganho, que você está ganhando você de volta, né? Mais uma parte sua está sendo integrada, entendem? E eu estava tão triste esses dias, depois que eu cortei o cabelo, eu senti uma mudança de energia absurda, fazem 3 dias, na região do chakra cardíaco, uma angústia, um desassossego. Por quê? Porque eu percebi que eu estava sentindo como se eu estivesse matando a Vanessa que eu fui até então, né? Eu estava com essa sensação, meu Deus, eu tô me matando energeticamente, né? E aí o que eu fiz? Eu fiz um exercício de conversar comigo mesma, que eu acho que é um dos melhores exercícios que eu aprendi no curso da Paula Gasparini, sempre falo dela por aqui, que é você se colocar na frente em uma poltrona e conversar com você mesmo, né? E eu fiz isso, e aí qual foi o insight que eu tive? Eu não preciso matar, porque se eu tô matando o anterior, é como se eu estivesse rejeitando tudo que eu fui até agora. E aí eu vou criar uma sombra nova em torno dessa Vanessa, entendeu? Que eu fui. E tá tudo bem, eu fui o melhor que eu pude ser, e eu aprendi muito com essa Vanessa, porque se eu não tivesse sido aquela Vanessa, talvez eu não estivesse aqui hoje, não é verdade? Então, tudo bem. Se o meu foco não estava correto, digamos assim, não estava alinhado com a minha essência plenamente, estava já bastante alinhado, mas não estava plenamente, porque eu não tinha esse conhecimento, eu não tive essa percepção, e agora eu tenho. E então eu trouxe essa minha Vanessa, né, de 4 dias atrás, e conversei longamente comigo mesmo, agradecendo a contribuição que ela foi na minha vida, né, que o quanto eu aprendi, o quanto eu cresci a partir dos conhecimentos dela, com esse entendimento de que eu fiz o melhor que eu pude até então e que agora eu preciso seguir de uma forma diferente, né? Então, isso foi muito libertador para mim, porque eu fiz isso hoje de manhã, né? E isso foi muito libertador para mim, porque eu percebi isso, eu falei, não, eu não vou matar, eu não vou rejeitar a pessoa que eu fui, porque essa pessoa me trouxe até aqui. Eu vou sim libertar essa outra Vanessa, né, para poder seguir o meu caminho de uma forma diferente a partir de agora. Então, realmente para mim funcionou muito cortar o cabelo por isso, porque foi uma quebra de condicionamento, uma mudança de energia. Eu não só cortei o cabelo, como pus a franja para o outro lado. Então foi assim foi bem diferente para mim, mas esse desassossego era mais por conta de eu estar rejeitando o que eu estava sendo até então. E quando essa ficha caiu de que não, eu preciso liberar, agradecer a pessoa que eu fui e partir do hoje para frente de uma forma diferente, é super positivo e necessário, certo, pessoal? Então não quer dizer que é para todo mundo sair cortando cabelo, porque a mudança é muito mais interna do que externa. No meu caso, eu senti que eu deveria fazer isso, fiz, não me arrependo. Gosto do meu cabelo comprido, pretendo deixar ficar novamente, mas em termos de energia, isso me ajudou muito e está me ajudando muito a construir esse novo eu de novo, porque nós morremos e renascemos milhões de vezes ao longo da vida, né? Mas com essa intenção e com esse objetivo de que eu esteja realmente mais alinhada com o que a vida prepara para mim e sem medo, sem fugir da liderança, que é o ponto forte que eu trouxe como apoio nessa vida. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você tem alguma experiência como essa, alguma ruptura que você fez ao longo da sua vida e que você precisou fazer mudanças significativas para renascer, compartilha aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Um grande beijo e até mais.